Esta videoaula do curso de Economia Florestal dá continuidade à série de videoaulas que apoiam as atividades do curso realizadas em sala de aula. Esta videoaula nos mostra como a teoria da produção pode nos ajudar a definir eficiência produtiva, a primeira questão-chave da economia. Bom, sabemos que eficiência significa pleno emprego dos fatores de produção que, por serem escassos, não podem ser desperdiçados. Vamos começar falando um pouco sobre os fatores de produção florestal e, em seguida, apresentamos definições e conceitos básicos da teoria da produção. Função de produção, produto marginal, produto médio. Veremos como a lei dos rendimentos decrescentes afeta a função de produção. A apresentação dessas definições e conceitos é ilustrada com um exemplo. Esse exemplo nos permitirá mostrar de forma intuitiva a condição de máxima eficiência econômica para o caso de um processo de produção que envolve apenas um fator de produção. Vamos começar refletindo sobre algumas peculiaridades dos processos de produção florestal. Para simplificar, daremos ênfase neste primeiro momento a processos produtivos florestais que veem no material lenhoso, fibras e madeira, o principal produto florestal. Ainda que igualmente aplicáveis para produtos não madeireiros e outros bens e serviços, essa ênfase torna os exemplos mais simples. Um consagrado economista florestal deixou registrado em um dos seus livros que as características particulares que o capital assume na produção florestal têm sido citadas como justificativa para conceber a economia florestal como um campo especial de estudo. Quais seriam essas peculiaridades? Uma delas é de que, às vezes, máquina e produto se confundem nesse processo de produção. A madeira é o próprio produto da árvore que, por sua vez, é a máquina que produz madeira. Sistemas produtivos mais sujeitos a incertezas e riscos caracterizam a maior parte dos processos produtivos florestais. E os processos e decisões são fortemente afetados pela taxa de investimento praticada no mercado. Dado o longo período de investimento, os investimentos feitos nessas atividades ficam sujeitos a essas variações na taxa de investimento, tornando aquilo que no início se previa um empreendimento bem-sucedido, às vezes algo com menor retorno. E também caracteriza a maior parte dos sistemas produtivos florestais a baixa liquidez dos ativos. Isso significa que não é fácil se desfazer de um ativo uma vez tendo iniciado o investimento. A questão do longo prazo, que foi citada, que caracteriza a exploração e deixa o processo sujeito às variações naturais do mercado financeiro, afasta alguns produtores e torna o investimento mais arriscado. Existem outras condições estruturais, como as de posse de terra, fundiárias, o sistema de tributos e impostos, as variações na demanda industrial, variações na legislação e na regulamentação que rege as transações e diferentes objetivos econômicos, dependendo do sistema produtivo, podem limitar a produção florestal. E a taxa de juros pode exercer um papel negativo na atividade florestal, tornando-a inviável e não atrativa para os investidores. A questão dos juros e da sua influência sobre os investimentos florestais será abordada mais tarde na segunda parte deste curso de Economia de Recursos Florestais. Para efeito destas aulas, os processos de produção vão depender apenas de 3 fatores de produção: terra, capital e trabalho. A capacidade do setor florestal gerar renda e de contribuir para o desenvolvimento econômico brasileiro vai depender da forma como esses 3 fatores de produção se encontram disponíveis e como eles são utilizados. A função de produção é definida como uma construção teórica através da qual se relaciona a quantidade de recursos produtivos empregados com a quantidade produzida como resultado. Isso dado um certo nível tecnológico. Então, mantido uma certa tecnologia, função de produção é a relação entre fator de produção e produto. Admitindo que a quantidade produzida dependa das quantidades empregadas dos 3 fatores de produção,
terra, mão de obra e capital, nós poderíamos representar essa função pela expressão Q é função de trabalho, mão de obra, terra, mão de obra e capital. Inicialmente, para simplificar, nós vamos considerar que a produção varia unicamente em função da quantidade de trabalho, da quantidade de mão de obra empregada. Portanto, a quantidade produzida será função apenas da quantidade de mão de obra utilizada, dado que os valores, as quantidades de terra e capital estão fixadas. Produto médio, como o nome já diz, o conceito é simples, é o resultado de, ao aplicarmos uma certa quantidade de mão de obra e produzirmos uma certa quantidade de produto, dividir essa quantidade produzida pela quantidade de mão de obra para ter uma avaliação da média, da produção média do fator de produção, mais especificamente da mão de obra. Produto marginal é definido como o acréscimo que ocorre na produção e que é resultante de eu aumentar em uma unidade o meu fator de produção. Portanto, é o acréscimo que acontece na produção cada vez que eu aumento em um trabalhador a equipe responsável pela produção. De uma forma bastante resumida, a lei dos rendimentos decrescentes diz que, aumentando-se em quantidades iguais o nível do fator de produção, enquanto o emprego dos demais fatores e a tecnologia permanece constante, as quantidades correspondentes do produto também aumentarão, mas a partir de um certo nível, esses aumentos de produção são cada vez menores. Vamos trabalhar num exemplo gráfico para que a gente entenda melhor o efeito dessa lei sobre os processos de produção e mais especificamente sobre a nossa função de produção, definida como a relação entre quantidade produzida e quantidade de mão de obra. Suponha que o engenheiro florestal é capaz de traçar uma curva que estima quantas árvores são podadas por equipes de diferentes tamanhos durante uma jornada de 8 horas de trabalho. Notem o formato sigmoide da curva. Esse formato é típico de uma curva de produção. Enquanto mantemos todos os demais fatores constantes e variamos apenas a quantidade de um fator, neste caso o tamanho da equipe de trabalhadores, esse formato sigmoide expressa bem o fenômeno esperado e previsto na lei dos rendimentos decrescentes desse fator que nós estamos variando, que é o tamanho da equipe. No início, quando a quantidade do fator é pequena, ao aumentarmos o fator de produção, nesse caso, ao aumentarmos um trabalhador ou um operário no grupo de trabalhadores, notamos aumentos crescentes de produção. A partir de um certo ponto, chamado ponto de inflexão da curva de produção, a produção continua aumentando, mas os acréscimos são cada vez menores. Até que o aumento no fator não traz aumentos de produção. Nesse ponto, a produção é máxima, e o aumento no fator de produção pode até resultar em queda da produção. No nosso exemplo, a curva mostra que uma equipe de 4 operários poda aproximadamente 59 árvores por jornada. Se trouxermos mais uma pessoa para a equipe, teremos um grupo de 5 operários que podam 94 árvores. E se a equipe tiver 9 operários? Nesse caso, a equipe podaria aproximadamente 277 árvores por jornada. Ao aumentarmos essa equipe de 9 para 10 operários, a produção sobe para 328 árvores. O exemplo mostra também que equipes muito grandes não são eficientes. Por exemplo, equipes de 18 operários podam aproximadamente a mesma coisa que equipes de 19 pessoas. Ou seja, ao analisarmos o produto marginal, que é definido como a variação que ocorre na produção, dado o aumento de uma unidade no fator de produção, no nosso exemplo de um trabalhador na equipe, nós temos que, nos exemplos que vimos, que o quinto operário, aquele que aumentou o tamanho da equipe de 4 para 5, aumentou a produção de 59 para 94 árvores podadas, mostrando então um produto marginal de 38 árvores.
Já no caso do 10º operário, aquele que aumentou o grupo de 9 para 10 pessoas, vimos um aumento na produção de 277 árvores podadas para 328 árvores podadas. E o produto marginal nesse caso, então, foi de 51 árvores aproximadamente. Já no caso em que aumentamos a equipe de 18 para 19 operários, vimos que o 19º operário aumentou muito pouco a produção, ou praticamente revela um produto marginal igual a zero. Então o que essa análise mostra é que o produto marginal depende do nível que estamos utilizando do fator de produção. Neste caso, o tamanho da equipe. Vamos passar esses números agora para um gráfico e analisar o formato das curvas resultantes. O produto marginal, representado pela curva vermelha, é máximo para o nível do fator de produção, que corresponde ao ponto de inflexão da função de produção. Isto é, a resposta ao aumento de uma unidade no fator é máxima em termos de produção. Neste exercício, isso ocorre quando a equipe tem mais ou menos 10 operários. O produto médio, representado pela curva azul, tem o seu ponto de máximo quando o resultado de dividir quantidade produzida por quantidade do fator de produção empregado é máximo. Quando essa fração será máxima? No nosso gráfico de produção. Vamos dar uma olhada. Trace uma reta ligando a origem a qualquer ponto na curva de produção. Repare que essa reta é a hipotenusa de um triângulo retângulo, onde os catetos são o nível do fator empregado e o nível de produção. A inclinação dessa hipotenusa em cada ponto nos dá, portanto, uma medida do valor da fração que expressa produto médio. Vamos ver exemplos. Vamos avaliar o produto médio em 3 pontos. A equipe de 5 operários, por exemplo, produz 94 árvores, que divididas por 5 operários gera mais ou menos um valor de 19 árvores. Para uma equipe de 10 operários, as 328 árvores que essa equipe produz dividida por 10 operários gera um produto médio de 33 árvores, que é praticamente igual ao que encontramos quando observamos que a produção dos 19 operários na equipe, gerando 623 árvores por jornada, resulta também em um produto médio de 33 árvores. Como identificar o ponto de máximo produto médio? Quando encontrarmos a hipotenusa de máxima inclinação. A hipotenusa de máxima inclinação é aquela que corresponde a uma reta que, saindo da origem, apenas toca a curva de produção. Esse ponto tocado pela reta que sai da origem é o ponto onde o produto médio é máximo. No nosso exemplo, isso acontece quando a equipe tem mais ou menos 14 operários. Vamos trazer agora 2 valores importantes e essenciais para que economicamente possamos definir o nível eficiente e ótimo de produção: preço do produto e custo do fator de produção. Vamos supor que no nosso exemplo cada árvore podada resulta em um benefício de R$10 por unidade e que aumentar a equipe em um trabalhador custa R$300 por jornada de trabalho. Essas informações nos permitem complementar as informações apresentadas graficamente e resumidas em um quadro para cada tamanho de equipe. Vemos que a receita bruta pode ser calculada, uma vez que receita bruta é o resultado de multiplicar produção pelo preço, custo por jornada de trabalho, que é o resultado de multiplicar o tamanho da equipe, número de trabalhadores na equipe, pelo salário ou pelo custo de cada um dos trabalhadores, e o respectivo lucro. Portanto, a receita bruta menos custo, lucro. De acordo com esse quadro, a equipe constituída por 16 trabalhadores resulta no maior valor de lucro. Se acrescentarmos à tabela o conceito de receita marginal, calculado como o valor do produto marginal vezes preço, se acrescentarmos à tabela esse valor, veremos que um resultado interessante aqui. Reparem que a equipe de máximo lucro corresponde àquela
que tem um valor de receita marginal igual ao custo unitário do fator de produção. Nesse caso, o custo do trabalhador. Então percebam que este valor de receita marginal é igual ao custo unitário. Seria uma coincidência? Essa constatação vai ser melhor avaliada nas próximas aulas. Mas esse é um ponto interessante que já pode ser levantado. Reparem que, então, associado com o ponto de máximo lucro, temos que receita marginal é igual ao custo unitário do meu fator de produção, que nesse caso é trabalho. Vamos fazer uma pausa agora para um teste de assimilação.